Bom dia você, meu irmão, minha irmã, e que a grandeza, a misericórdia possa nos abençoar grandemente em nome de Jesus, amém? Eu estou fazendo essa mensagem, essa palavra, que Deus possa falar diretamente no seu coração, seja nesse momento de manhã, seja de tarde ou à noite, de madrugada, independente do horário que está vendo essa mensagem. A graça do Senhor possa falar diretamente nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes, em nome de Jesus. Amém? E hoje, meu irmão, eu peço o assunto que Deus está sentindo no coração, falar, orar, falar, clamar ao Senhor de maneira poderosamente em nome de Jesus. Porque quando nós clamar ao Senhor na tua intensidade, na tua sinceridade e fala claramente com o Pai, o Senhor te responde segundo as tuas necessidades de cada um em nome de Jesus. Amém? Mas antes de começar essa mensagem, eu peço que cada um de você, homem e mulher, que já escreveu o nosso canal do Pastor Antônio Cosme, meu irmão, por favor, nos ajude a fazer a obra do Senhor. Eu não sou um homem perfeito, palavras maravilhosas, mas a palavra que Deus tem falando no coração seja sinceridade. Que o Espírito Santo do Senhor possa sondar na vida da sua pessoa, ou pessoa da sua família, ou pessoa que você ama, seja perto, seja longe. Nos ajuda a fazer a obra do Senhor, que precisa de trazer essa mensagem, é multiplicar essa mensagem em vários lugares. Então se inscreva no nosso canal também, do Pastor Antônio Cosme, do YouTube. Inscreva-se, dá o sininho, dá o like e compartilhe essa mensagem. Se você puder escrever, fazer o nosso canal, eu te agradeço grandemente. Tem pessoas que às vezes quer gravar, quer escrever, às vezes não está podendo como fazer. Por favor, geralmente os jovens, as pessoas mais que me tem envolvido com esses negócios de internet, peça a ele, escreve esse canal de oração, de buscando na presença do Senhor, e você nos ajuda muito. Compartilhe essa mensagem em outros, o WhatsApp, para levar mais palavras de cura, de restauração, conforto, restauração na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Então, não deixe esquecer do nosso canal nos ajudar, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje, meu irmão, a palavra de Deus vai falar sobre a oração, auxílio, auxílio divino que nós precisamos do Deus Altíssimo. E mesmo assim, na mensagem, ela vai ser toda era de oração, de clamando, de louvando, reverenciar o teu poder. No final, nós temos que falar uma palavra mais específica de oração. Mas a própria mensagem vai falar da oração. Deus está derramando sobre nós, nas palavras, nosso clamor, na tua presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Assim como o rei Davi era um homem que estava o tempo todo passando grande luta, a sua dificuldade, é um homem de guerra, tinha muitas pessoas, inimigo contra Davi. Davi era um homem de Deus, já tinha ungido para ser rei de Israel. Mesmo assim, as lutas, as provações, os perigos rondando ao tempo todo em torno do rei Davi. E ele sempre buscando pedir auxílio do Senhor. Em vários momentos diferentes, difíceis, clamando ao Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, não deixe você parar de clamar ao Deus Altíssimo, que Ele é digno e sonda as suas orações, o seu clamor, a sua dor, deu ressentimento, a dor sobre você, pessoa que você ama tanto, pessoas que precisam de auxílio espiritual, porque às vezes um homem ou uma mulher
não tem a credibilidade, a fé, a credibilidade para ter buscar na presença do Senhor. Vamos orar e clamar, e interceder na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. E hoje, essa mensagem de oração por auxílio divino. Muitos problemas que estão na vida hoje, aos olhos do homem, não tem mais como ser curado. Enfermidades, problema sério, difícil, injustiça. Pessoas perderam seus bens materiais, querendo achar um auxílio, conforto, escape. Vamos clamar, falar com o Pai. Seja na sua sinceridade diante do Pai. Antes de você pensar e falar, Deus conhece a sua sinceridade. Em nome de Jesus. E alguns versículos aqui que Deus vai falar no seu coração, para você refletir. Esse salmo ele é muito extenso. Eu não vou ler todos os versículos. Salmo 25. Se você tiver tempo, leia esse versículo todo. Quantas vezes no seu coração. E o poder do Senhor possa nos abençoar grandemente naquilo que está buscando. Vou falando aqui daqui a pouquinho várias referências, situações que talvez está encaixando nas suas necessidades. Ou, às vezes, que você sabe e eu não posso saber expressar com palavras. Mas você fala com o Pai. A graça do nosso Deus Altíssimo, o nosso Jesus Cristo, ele sonda as suas necessidades de maneira poderosamente em nome de Jesus. Essa oração, todos os dias trazendo essa mensagem, não é o propósito de fazer ter dinheiro, não tem nenhum jeito. Mas, por exemplo, dar apoio, ajudar, interceder, clamar as pessoas que estão em casa, nos hospitais, pessoas que estão dentro dos presídios, nas cadeias, delegacias, pessoas que moram na rua, pessoas sofrendo todo tipo de luta, de provações. Vamos clamar ao Senhor. Você é homem, você é mulher que está ouvindo essa mensagem. Vamos ouvir a palavra de Deus e fala diretamente com o Pai de maneira poderosamente em nome de Jesus. Todos os dias, todos os momentos, você não desista. Ter uma vida, uma intimidade na presença do Senhor. Todos os dias, eu sempre nas mensagens que eu passo, sempre eu peço para você, se afasta-se de toda a aparência do mal. Que os pecados, os erros, os enganos que interferem tantas coisas ruins. E às vezes as pessoas nem percebem. Mas vamos ver Deus operar da sua vida profunda, agradável aos olhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Falei para você que nós vamos aqui alguns versículos maravilhosos aqui no Salmo 25, em nome de Jesus. Oração por auxílio divino. Quem está falando? Davi. Pedindo auxílio. Você, meu irmão, minha irmã, vamos pedir essa oração naquilo que você precisa. Não é falando essa mensagem que é eu que estou falando, mas Deus, você ouvindo essa mensagem, e muda a história da sua necessidade que você tanto precisa. Em nome de Jesus. Salmo 25, versículo 1, dizendo assim: a ti, Senhor, eleva a minha alma, a sua vida completa, toda, na presença do Senhor. E Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Estão clamando a Deus para te proteger, livrar de todo perigo que se envolve, seja enfermidade, seja problemas, inimigo, coisas físicas, coisas espirituais. Clama ao Senhor de maneira poderosamente em nome de Jesus.
Do versículo 3 está dizendo ainda: com efeito, com os que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Você confia no Deus Altíssimo, por mais luta que você está passando, ou que você está sentindo, ou pessoa da sua família que você confia tanto. O Senhor dá o escape, depende da sua fé, da sua confiança, em nome de Jesus. Ainda assim, no versículo 5 ainda, 3, dizendo: ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Muitas pessoas, no momento, falam que é seu amigo, pessoa próxima, pessoas íntimas, que confia e te trai, te engana. Deixa Deus fazer justiça nessas pessoas, nessa situação. Você não faça as suas próprias palavras, as suas atitudes. Vamos pedir a Deus, clamar ao Senhor. E Ele vai fazer a justiça àqueles que estão querendo te agredir ou interferir a sua vida correta na presença do Senhor. Versículo 4, Deus está falando ainda que: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. É muito importante, meu irmão, a gente pedir ao Senhor todos os dias caminhos corretos na presença do Senhor. Às vezes a gente pensa no primeiro momento que as palavras e atitudes que está fazendo é correto. Mas peça, antes de você buscar falar, peça a Deus com palavras corretas, as suas atitudes exatas, aproximadas, que Deus está fazendo no seu coração. Não deixe apenas você fazendo as suas próprias interesses, pensamentos. Peça que o Espírito Santo do Senhor é que te abençoa, que te conforta, te restaura. E a palavra dizendo ainda que: ensina-me a tua vereda. Ensina os caminhos que você deve andar. E como você está. E com quem está com você. É oração. Pedindo a Deus, falando diretamente no seu coração, meu irmão, minha irmã. Versículo 5 dizendo assim: guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então você não faz mal, ao contrário, fala literalmente com o Pai, na sua sinceridade, na tua bondade. Esse auxílio que você está precisando é do Senhor. Você fala, clama aquele que pode mudar a sua história. Se chama Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Eu falo todos nós, irmão, independente da crença. Eu não sei como é que é a sua vida, a sua crença. Eu quero saber que pode mudar a sua história, se chama Jesus Cristo. Porque todo aquele que em nome de Jesus será feito, seja salvo através do Pai. Ninguém pode chegar ao Pai sem ter o Filho. Então, eu convido a todos aqueles na fé, que sejam irmão na fé, na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra, versículo 5, dizendo ainda: pois tu és o Deus da minha salvação. A salvação, nova salvação espirituais no presente, salvação na eternidade, salvação de livrar de todo perigo, de todo mal. É uma oração que Deus está falando na vida de cada um de você, meu irmão, minha irmã. E dizendo ainda: e em quem eu espero todo dia, todo instante, em todo momento. O mais que você precisa, permaneça na presença do Senhor. É uma orientação do Pai, que tanto te abençoa, nos abençoa e nos fortalece poderosamente em nome de Jesus.
No versículo 6 também está falando que agora, assim, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades. E o Senhor, Ele sabe, sonda as suas necessidades. Você está pedindo ao Pai as suas misericórdias, você precisa. Nós não somos perfeitos, nós cometemos muitas falhas entre nós. Pede a Deus perdão se porventura tem cometido. Porque o Senhor perdoa, Ele é misericordioso, bondoso. E todo aquele que pede auxílio ao Senhor, Ele é poderoso para nos perdoar, se porventura tem cometido alguma coisa que não é correto. Em nome de Jesus. E dizendo assim, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde eternidade. A misericórdia do Senhor é para sempre. O poder do Senhor, ela não é sem fim humana, não. Seja feita a eternidade de Deus para o Deus Altíssimo. Deus pode todas as coisas. Meu irmão, às vezes você está passando a sua luta que está passando, ou convive com a vida familiar, seja com os filhos, seu esposo, sua esposa, está triste, desanimado. Peça ao Senhor, ó Pai, visita, sonda as suas necessidades, cura, Pai, poderosamente na vida deles, em nome de Jesus, para que a graça, a bondade, a misericórdia, ou seja, todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Como falando no versículo 7, dizendo, não te lembres dos meus pecados e das mocidades, que nem das minhas transgressões, e lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia. Essas mensagens, esse salmo tremendo de oração, de clamor, de reverência, busca, saudade, segurança, confiança, vem do Pai, que nos abençoou grandemente em nome de Jesus. Esse auxílio que você precisa. Eu não sei qual a referência que você está precisando. Seja você na cidade, seja você no campo, seja no trânsito, seja no trabalho, seja na sua casa, onde que você está. Você está triste ou enfermo, não sei, mas o Senhor sabe. E você pode falar com o Pai. Você tem uma intimidade com o Pai Santo, poderoso. Versículo 8, dizendo assim, bom e reto é o Senhor. Deus é reto, perfeito, agradável aos olhos daqueles que buscam em verdade. Por isso, aponta caminhos aos pecadores. Deus está mostrando o que deve andar, te orientar, te proteger. É uma oração que o poder de Deus tem falado no seu coração, você, meu irmão, minha irmã. Eu peço, a oração é clamar ao Senhor em todo o tempo, em espírito e verdade. E como eu estava falando no versículo 8, que eu falei para você, bom é reto o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Então, se algum tipo de mal, pecado que você tem cometido, peça ao Senhor e Ele mostra o caminho correto que deve andar. Você quer viver correto diante do Senhor? Ter uma saúde perfeita, agradável diante do Senhor, ou da nossa sociedade, da nossa igreja, da nossa família? Conserta a sua vida. Deus é poderoso para nos abençoar, suas coisas extraordinárias na sua vida, em nome de Jesus. Versículo 9, dizendo assim, guia os humildes na justiça e ensina os mansos e os seus caminhos. São coisas maravilhosas.
É uma oração, um clamor, pedido, auxílio, urgente. É preciso, meu irmão, minha irmã. Todos nós precisamos ter uma vida, uma intimidade. E a intimidade que nós temos mais perfeita é a intimidade com o Pai, o nosso Senhor, Jesus Cristo, porque é o Senhor que nos livra de todo perigo, de todo mal. Em nome de Jesus. Ele pagou preço muito alto, limpando de nossos pecados. Versículo 10 está dizendo assim: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Não importa qual a dificuldade você está passando, fala a verdade com o Pai. Peça perdão se for preciso. Fala a verdade. As veredas perfeitas do Senhor vai derramar grandemente na sua vida, poderosamente. São misericórdias e veredas para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Não basta ser, vou pedir oração para mim. Ô fulano, irmão, irmã, amigo, ora para mim, meu irmão. Você tem a liberdade de falar diretamente com o Pai. Tenha liberdade de falar com quem pode. Você não pedir favor, não. Você fala com o nosso Deus Altíssimo. Ele é livre, ele é bondoso, paciente, escuta as suas palavras e perdoa os seus pecados. Então, esse auxílio, as necessidades que nós precisamos, vem do Senhor, em nome de Jesus. 11, 13, top, depois vamos parar. 11, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Está falando? Todos os pecados, todos os seus erros, tudo que não é correto, estamos aqui pedindo, vamos pedir diretamente com o Pai para nos perdoar. Porque o pecado que impede a barreira que você tem intimidade com o Senhor é o pecado. Tirando aquela barreira extraordinária, você pode ter a liberdade, aproximar diretamente com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo do Senhor. E repetir de novo essa mensagem. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa minha iniquidade, meu pecado, meus erros, que é grande perdoar, é grande. E aos os homens que temem o Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. É palavras perfeitas, agradáveis aos olhos do Senhor, meu irmão, minha irmã. Busque em verdade, em santidade, em verdade. Ah, mas eu não sou perfeito. Não tem problema, meu irmão. Você fala com o Pai, Ele te orienta. Você está com o coração sincero, quer falar com o Pai, Ele vai te ouvir a sua mensagem, que seja agradável e perfeita à vontade do Pai. Em nome de Jesus. 13. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra, poderosamente, em nome de Jesus. Eu peço para você, meu irmão, minha irmã, e que a grandeza, a misericórdia possa derramar poderosamente na sua vida, na sua casa, na sua família. Essa oração, auxílio ao Senhor, oração por auxílio divino naqueles que buscam em verdade e na presença do Senhor. O homem é apenas um instrumento, mas o poder, a graça, a palavra vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu te peço agora, meu irmão, aliás, vou aqui lá nos dois últimos versículos, 21 e 22. Depois, se você tiver tempo, lê o versículo, Salmo 125, no todo. E Deus vai te falar mais ainda profundamente na sua vida, em nome de Jesus. Mas os dois últimos dizendo assim: perseverem-me a sinceridade
e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime, ó Israel, de todas as suas tribulações. Então, neste momento, meu irmão, tenha você, por qualquer situação que você tiver, independente de onde que estiver, seja perto ou longe, seja parente ou amigo, seja vizinho, onde que for, você quer poder clamar ao Senhor para fazer mudar a história de você com essas pessoas, ou você, o Senhor te orienta, te capacita, te orienta de maneira poderosamente em nome de Jesus, amém? E peço para você, se você está vendo essa mensagem até o final, eu peço para você, não esqueça o nosso canal do Pastor Antônio Costa do YouTube, inscreva-nos, nos abençoe de maneira poderosamente, e Deus possa fazer grande diferença na sua vida através do nosso canal, amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor pela tua bondade. Senhor Deus Altíssimo, que o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Sempre agradeço ao Senhor, Pai, pela tua misericórdia, tendo nos cuidado, nos protegendo, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, Pai. Todos os nossos internautas, Pai, que estão ouvindo essa mensagem, que estão ouvindo a oração, pedindo auxílio divino na tua presença, Pai. Assim como Davi clamou ao Senhor e o Senhor respondeu, segundo as necessidades, o auxílio que precisou Davi. E aquele homem, aquela mulher nesse momento, que está precisando da oração, Pai, e que abrir no seu coração, seja feita a vontade do Senhor na vida de cada um deles, em nome de Jesus. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.